Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira, olha, após uma classificação sofrida da dupla Grenal, ontem para as oitavas de final na Copa do Brasil. Olha, Internacional perdeu o jogo, foi para as penalidades máximas. Foram 16 pênaltis até o Inter garantir a sua passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio, hein? O Grêmio tinha vantagem da vitória de 2-0, sofreu até o final da partida, quando chegou o empate, mas depois veio mais um episódio do Adriel. Bom, o Grêmio que agora vai adotar uma estratégia para contornar esta crise em relação ao jogador. Ele que ontem, após o jogo, os jogadores do banco de reserva foram fazer uma atividade física, jogou a camisa no gramado, sendo vaiado pelos torcedores, e quando entrou no vestiário, deu um soco na porta. O Renato teve uma reunião com os dirigentes no corredor, muito irritado em relação a tudo isso. Bom, mas a direção agora diz que adotará uma estratégia para contornar essa crise toda desde o último sábado, quando a coletiva do Renato Portaluppi provocou tudo isso em relação aos erros do jogador. Bom, tem rodado final de semana pelo Campeonato Brasileiro, não para. Agora, né, troca o chip. Grêmio Internacional, no final de semana, os jogos do Campeonato Brasileiro. O Grêmio fora e o Inter aqui. Nossos Dois Toques que você nos acompanha pelos canais da Rede Sul de televisão, pelas plataformas digitais, você nos assiste em qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Tem o Facebook da Rede Sul e também o YouTube da Overgor. É bom que você vá lá, você se inscreva, compartilhe, assista a hora que você quiser, né? Você pode ser ao vivo, pode ser depois. E também estamos aí na Adesso TV, lá em Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves. E a Adesso TV, ela está na TV, a cabo e nas plataformas de streaming, em diversas operadoras. Olha só, Amigo TV em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Guigo TV de São Paulo, pelo canal 914, pela Domus TV Oeste do Paraná, o canal 117, pela CDN TV para todo o Brasil, pelo canal 813, pelas plataformas da Box Brasil Play, canal 25, pela Soul TV, canal 70, e também estamos na TV Mais, pela canal 46 da operadora Tubarão Telecom. E aí você tem aqui Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Canoas, Charqueadas, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul e nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, também pelo sinal da NET, como estamos no canal 11 pela Rede Sul de televisão. Tem o Instagram da Rede Sul para você acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar, né, sobre as coisas do nosso futebol gaúcho. Nosso Dois Toques para a Cimer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 70 anos, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, né, que nos orgulha a todos nós, estará completando agora 110 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. O Senai, hein? O Senai sempre lhe proporcionando aí cursos de graduação tecnológica para que você se destaque cada vez mais no mercado de trabalho. Então, graduação na prática é Senai, mensalidades a partir de R$ 397, inscreva-se em senai-rs.org.br. Quer destacar no mercado de trabalho? Graduação na prática é Senai, inscreva-se em senai-rs.org.br. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí também completando esse ano 110 anos, né? Mesmo dia, mês e ano do GBUX. E o São José que estará estreando na próxima terça-feira no Passo da Areia, agora estádio Francisco Noveleto, pela Série C do Campeonato Brasileiro, enfrentando a equipe do Floresta. Bom, para a gente analisarmos aí essa classificação sofrida da dupla Grenal ontem, né? Nós passaram para as oitavas de final. Também projetarmos aí os jogos final de semana pelo Campeonato Brasileiro e mais um episódio aí do caso Adriel. Aonde vai parar isso? Se é que vai parar, né? Comigo aqui o craque, porque eles não tem. Quem foi sempre será Ayrton Fraga, conhecido como
Ayrton Caixão. Conosco aqui também José Aveline Neto, homem da revista Gol, 40 anos da revista Gol. E saiu o último exemplar que a gente vai mostrar no transcorrer do programa aí. Na capa, ele, hoje, o grande ídolo gremista, né? E, entre outros assuntos aí, o Grêmio Futebol 7, né? Também, a história do Hexa, os jogos destaques, enfim, todos esses assuntos aí a gente vai falar um pouquinho depois também no transcorrer do programa. E completando o nosso time de hoje, né? O gremista Diego Luz também nos dá um ruim prazer estar aqui. Vou começar contigo, Diego. Olha, as broncas essa novela... Vamos falar do jogo, que também foi um sofrimento, né? Para os dois lados, para o Inter e para o falar do jogo da novela. Mas e essa novela, Diego? Mais um episódio, onde é que vai terminar, onde é que vai parar tudo isso? Eu só vejo um erro aí nesse episódio, Cadu. Acho que quando tu começa numa determinada linha, tu tem que ir nela até o final. E parece que o Grêmio retroagiu na linha que estava adotando, né? Porque expôs o jogador com toda a indisciplina que ele vinha fazendo. E é óbvio que esse não era o principal motivo, né? O principal motivo, com certeza, era com relação ao empresário, que é o Pablo Bueno, que o Grêmio já teve problemas com o TT e com o Ferreirinha. O Ferreirinha, diga-se de passagem, no mesmo modelo, né? Não é muito diferente do que está acontecendo com o Adriel. Só que o Grêmio tinha adotado uma conduta. E aí, 5 dias depois, quase uma semana depois, o presidente Guerra dá uma entrevista para o Denilson, onde ele diz que acha que o clube errou em ter exposto o jogador. Então, aí parece que as coisas não estão bem encaixadas. O discurso se perdeu, né? Para mim, ter exposto o jogador, eu acho que deveria... Mas quem expôs? Vamos lá. Mas quem expôs o jogador? Começou com a entrevista do Calef antes do jogo contra o Cruzeiro, o Calef indicando que o jogador não estaria na posição de titular. Em empresário? Foi o Renato que falou em empresário. Então, por isso que eu te digo, o principal ponto de toda essa confusão aí é o empresário, onde o Grêmio já deve estar de saco cheio com o empresário. E o Grêmio provavelmente deve ter orientado ele a não ter o empresário. Só que aí o Grêmio também não pode se meter, porque é uma deliberação da pessoa. É um direito dele. Só que aí o Grêmio tem que ir com o discurso até o final. E não 5 dias depois o presidente falar que o Grêmio errou. Se o Grêmio estava numa conduta X, tinha que ir na conduta X. E eu não acho que o Grêmio esteja errado, entendeu? Eu acho que, vamos lá, erros dos dois lados. Com certeza. Vamos deixar bem claro, erros dos dois lados. Ou seja, falou o vice-futebol, deu a explicação do jogo antes do Cruzeiro, o Renato veio após, na coletiva, e aí toda essa celeuma a partir do momento que o Renato falou em relação a... Bom, se ele é uma pessoa não grata no Grêmio, mas é isso que tu diz. Eu acho que o jogador tem o direito de escolher. Bom, o Grêmio pode só, olha, não é bom, não é legal, é isso. A única coisa que eu quero fazer um parênteses aí é que saiu uma conversa que o Renato estava brabo porque ele tinha indicado o Gauchinho. Aí não. Cara, aí já é invenção. Aí eu sei quem fez isso, aí já é o cara querer ser caça-clique. Né? O Renato, eu posso ter as minhas discordâncias dele como técnico em algumas atitudes, mas o Renato jamais faria isso. Não é ser por lá. Acho que foi essa supermencionada em relação a isso. Aí depois, né, a gente mostrou, inclusive, ontem, antes de ontem, o vídeo, que foi o dia do goleiro, ele fez um vídeo que não foi feito da noite para o dia, foi um vídeo preparado, a gente mostrou aqui também, e o final, quando ele diz, o Adriel, e aí provocou mais... Ou seja, me critiquem pelos meus erros, não pelas minhas escolhas. Aí o presidente diz isso, que houve erro. Aí ontem mais esse episódio. Vamos acompanhar, foram 2 lances. Primeiro, esse lance aí, os jogadores que ficam no banco de reserva, depois eles fazem um treinamento, não é isso, Ayrton? Eles fazem um treinamento, aquela movimentação. Para se mexer um pouco, né? Aí ele vaiado pelo torcedor que estava lá, né? Saiu, inclusive jogou a camisa. Acho que a gente puder aproveitar a posição, olha aí. Esse aí, olha lá. Aí ele sai, vai até o campo, e a torcida aí vaiando. Inclusive, após essa atitude dele, o grupo todo se recolheu para dentro
no vestiário. Olha lá. Ele vai até um canto e volta depois. Ele já tinha tirado a camisa? Não. Agora que ele vai atirar. E ele vai entregar Ele vai entregar uma camisa. E depois ele joga o colete no chão. Depois ele joga o colete no chão. E aí os jogadores estão lá no fundo, após essa atitude dele, né, todos vão para o vestiário. Agora, aí é que vem... Agora. Mas tinha uns picos, os caras não terminaram o trabalho lá. Sim, não, mas Ele abandonou Mas o trabalho. ele abandonou o gramado e trabalho. depois que ele abandonou o treinamento, os outros entraram para o vestiário. Aí, na saída, na entrada do vestiário, aí a indignação passa toda... correndo e bate na porta. Vamos lá, vamos ver esse vídeo. Olha aí, ó. Aí o Adriel tá passando por... olha só. Olha aí, ó. Tá aí os episódios. Aí, após isso aí, provocou uma reunião, né, no corredor ali, da saída da sala de imprensa até a porta do vestiário do Grêmio, com o presidente Guerra, com o Calef e o Renato indignadíssimo, né, em relação a tudo isso. Eu, sinceramente, não sei. O Grêmio agora adotou uma estratégia para contornar, desculpa, essa crise toda. Mas ficou evidente também que feita uma resposta, foi pelo André, da Rádio Gaúcha, ontem, sobre essa questão do Renato, e o Renato disse, não falo mais sobre a questão, meio indignado. Quem fala é o presidente. E ele disse isso após o presidente ter dito que houve um erro, que foi mal encaminhado, e tudo depois começou exatamente na coletiva do Renato, quando ele falou em empresário, né? Bom, tá aí a situação, tomara que o Grêmio é um grande jogador, é um grande ativo que o Grêmio tem, não sei se realmente ele vai continuar no Grêmio, não sei, né? Ele tem contrato até final de 2024. Minha opinião, acho que o ambiente para ele está insustentável. Eu acho que perante a torcida. Agora, futebol tem muito disso, né? Daqui um pouco, né? Vai lá, joga, faz uma grande defesa, enfim, muda. Mas assim, aí muda tudo, aí a paixão, né? No começo dessa confusão aí, desse episódio, até teve eu vi nas redes sociais, tinha alguns gremistas, mas o Grêmio agiu mal, olha o que está fazendo com o jogador. Mostrou que o jogador está visivelmente deslumbrado. Sem dúvida. Né? Ele deve ter recebido um dinheiro do empresário para mudar de empresário, porque isso é comum. Não, isso foi o que o Renato disse. Isso é comum, aconteceu com o Jean-Pierre a mesma coisa, não é diferente, né? O Jean-Pierre também se deslumbrou. É o mesmo procurador? Não é o mesmo. Não é o mesmo. Mas assim, ó... Mas é que eles se vivem no mundo do empresário hoje, tá aqui, naquela época era diferente, né? Hoje os empresários, até para ter a procuração dos jogadores, eles fazem, é uma maneira. E essa foi a questão que o Renato disse, que ele tinha 3, 4 empresários, termina agora, na metade do ano, o contrato que ele tem com essa empresa magnífica, uma coisa assim. Magnitude do Rio de Janeiro. E aí, evidentemente, que estão todos interessados. Vários. E o Pablo Bueno, e o próprio Renato disse, né, que deu uma casa para ele, exatamente para ele assinar. Um jogador que 40, 50 mil, que é o salário, para nós seria extraordinário, mas para o futebol, né, um jogador que tem o potencial para ganhar, olha, muito. E aí foi quando ele até fez essa relação, que não sei se deu ou emprestou uma casa um condomínio de alto luxo, um carro, e deu 2 milhões para o jogador. 2 milhões para ele. Então, mas... Convenhamos, né, Cadu, 2 milhões nesse meio de futebol, tu sabe muito bem que 2 milhões num contrato depois futuro de venda, 2 milhões é troco, mas né? Agora, mas aí é para assinar a procuração e ter ele, né? Sim, então, vai ter aí ele. Também e essa cisão, Cadu, e essa cisão que está vendo do Grêmio com o jogador, com o procurador, é uma questão assim de que o jogador em si, ele não está procurando... vamos dizer assim, procurando assim, entrar na parte técnica que é prioritária para ele. Não, ele está ouvindo mais o procurador dele e ouvindo mais do que propriamente os dirigentes, o Renato. Então cria uma cisão de relacionamento difícil. Erro das duas partes. Vamos deixar bem claro, não vamos aliviar nenhum lado, nenhum outro. O erro das duas partes, né? Bom, vem cá, Eu posso dar uma opinião a respeito disso, Cadu? Deve. São tantas coisas, né, assim, que um clube, não estou querendo proteger clube e tudo, né, e jogadores que passam, e esse negócio desse jogador do Grêmio aí, eu acredito que não adiantava tu ter cartilha, fazer alguma coisa que passou meio despercebido de tantas coisas, às vezes tu não, existe, mas peraí, existe, tem a caixinha,
às vezes o tiro vem de onde tu não espera. Daqui um pouco o Grêmio, o Renato foi lá e fez pegou e botou um menino, sabe? Botou o menino, bancou o menino, tá entendendo? E é verdade, bancou mesmo. O cara, só que não passou pela cabeça dele, de repente, esse problema que veio só depois, né? E tá entendendo? Então não adiantava ter são tantas coisas a resolver, principalmente ali dentro do campo. Se eu não me engano, por que levou para o banco? Não dá para a gente incriminar isso, porque são tantas coisas que passam na cabeça que ali dá problema para os dois lados. Foi um negócio que, para mim, os dois erraram, tá entendendo? Mas eu acho que o clube tem que se proteger um pouquinho mais. Às vezes a gente está lá acima na arquibancada vendo só resultados, que o time está bem, foi campeão, botou faixa, e não está vendo outros problemas que tinha que botar profissionais da área responsável, é isso. Bom, mas tá aí, esse é o episódio, foi camisa jogada no gramado, soco na porta e o Renato discursando com o jogador, com o presidente, com o vice de futebol e o CEO do Grêmio exatamente por esse episódio. E possivelmente não deve ser bem orientado pela família. É bem provável. Tem disso. Veline, mas isso é uma coisa do futebol, Veline. Mas dentro do futebol tem algumas coisas foi que o Renato disse, tem esposa, da própria tem família, de não ter uma Aveline, vamos lá, Aveline, vamos deixar ingênuo. Se nós ganharmos uma mega sena agora, não sei quantos milhões, tu não vai te balançar? Não vai te balançar. Imagina um jogador que vem... Então, por isso que eu estou te dizendo. Isso depende da própria educação familiar. Se ele tem uma formação boa da família, essa mega cena, ele vai resolver com tranquilidade sem ter Primeiro, eu não vou dizer essa tua afirmativa, porque eu não sei como é que eu vou dizer se a família não tem estrutura. Eu não vou afirmar isso. Eu acho que falta estrutura. Não. Aí é achômetro. Não dá para dizer. O futebol tem um acho também. Não dá para dizer. Futebol tem um acho. Fora do futebol tem a mesma coisa. Tem achômetro em todo família agora, porque teve esse episódio, ele tem uma família que não tem estrutura, não. Todo segmento da sociedade tem controvérsia. Avelino, eu acho que é o seguinte, uma oportunidade, né, que o futebol é isso aí, a profissão para nós é isso aí. E, de repente, o empresário chegou e fez essa proposta, que eu não sei valor, não sei nada assim, que resolveu... Isso faz parte hoje. Não a cabeça dele, mas faria a cabeça. Faria a cabeça. Porque o menino, eu estava vendo até a entrevista do Ronaldo Nazário lá no Jô Soares, que ele só saiu do Flamengo, porque não tinha dinheiro para passagem, foi fazer o treino perto da casa, pegava um ônibus só. Aí eu estou falando da oportunidade do menino de, daqui um pouco, ele enxergou a casa. O primeiro contrato que eu fiz na minha vida, a primeira coisa que eu vi foi a casa da minha mãe. Entendeu? Fui lá e fiz a casa da minha mãe. Então eu entro nesse aspecto, desculpe até entrar nesse lado aí, a gente não pode culpar a família, o jogador, porque são certas coisas que aparecem na vida da gente que vem o caso de emocionar e vai solucionar um problema que a gente está falando, que hoje a gente está aqui sentado, a gente tem o nosso carro, a gente tem a nossa família. Mas ele tinha uma estrutura boa. Não dá, Avelino. Tu não conhece a família do goleiro para dizer um troço desse, mas é uma suposição que existe. É uma suposição que existe, ou não existe. Desculpe aí eu ter... Mas tá certo. Eu tô falando olha só, mas tu tá um certo. tempo atrás a emoção que o Ayrton chegou. Imagina um jogador dessas condições, que tem um poder aquisitivo baixo. Aí surge uma possibilidade dela. Bom, se é erro do empresário, que não cuida também do lado emocional, né? Bom, não sei. Agora, não vou envolver família dizendo que ele não tem estrutura da família. Mas tem. Não, ele mesmo concorda. Uma parte certa, que tem gente que quer jogar, só que prefere o status e ficar bem e não quer... Sabe, o grande profissional, ele quer o obstáculo, é jogar dentro do clube dele, ganhar títulos para o clube e depois pedir o dinheiro. Tem gente que já quer, não estou falando do caso do Adriel, mas tem gente que já foi para a Arábia Saudita, se conformou, não quer nem saber de mais nada. Isso é sem ambição, sem querer da profissão. Bom, então, desculpa aí eu ter... Não, que isso, não, tá aí. É para mostrar agora o que é um sentimento jogador que vem de uma classe baixa, né? E daqui a um pouco a coisa se deslumbra toda na frente dessa situação. Não é fácil, não. Não é fácil para qualquer um. Nem com quem tem estrutura. Nem com quem tem estrutura. Não, e a tendência, para completar o adendo, só para completar, e tem muitos casos, às vezes o jogador se deslumbra, ganha uma fortuna e não sabe administrar e acaba caindo no... Olha aqui, no risco. Para a gente encerrar esse episódio.
Isso aí não vai ter final, né? Mas para a gente passar para o campo e analisar os jogos. Vai demorar para ter final, né? Eu citei aqui vários, não são só jogadores que começaram. O Kevin Durant do basquete, todo mundo conhece. As explicações dele, dormiu numa maloca, no modo de dizer aqui. Tá entendendo? É assim. Aí o cara chegou e bancou, que nem os dois, as duas tenistas, a Serena e a Williams. O filme que foi feito, foram em cima do pai, moraram em... Tudo bem, é Bom, isso aí. Vamos ver o que a direção do Grêmio, pelo menos a direção do Grêmio, através do presidente Guerra agora, adotou uma estratégia, né? Exatamente, criou uma força-tarefa, veja só, hein? Para resolver essa situação aí, para que o Grêmio consiga resgatar esse jogador também, que é um grande ativo, né? E o jogador também consiga aí, né? Para que o Grêmio tenha de volta o lado psicológico do jogador também seja recuperado. Enfim, né? O Grêmio traçou e só o presidente trata desse assunto a partir de agora, e o presidente Guerra tem mostrado muita habilidade aí, poucos meses aí à frente da presidência do Grêmio, com a sua direção, fez um time competitivo, está aí um time, né, que vai ter suas dificuldades, teve como teve ontem, não tenha dúvida, mas um período muito curto, então o presidente Guerra, né, está agindo de maneira muito correta e muito satisfatória aí para o torcedor gremista. Bom, nossos 2 toques para, olha, Central de Imóveis, qualquer tipo de situação que você tem em relação ao seu imóvel, você quer adquirir um imóvel, você quer vender, né, você quer alugar, não sabe o que fazer, seu condomínio, quem pode administrar? Então, a equipe do Domênico lá à sua disposição para exatamente lhe encaminhar o que você precisa aí na área de imóveis. Então, aí os contatos, telefone convencional, celular, que serve de WhatsApp, num bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa sua assessoria em relação a imóveis. Bom, qualquer imóvel tem telhado, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, aí o SOS Telhado, 24 horas à sua disposição para tudo que você, lavagem, limpeza, pressão de laje, de piso. Então, atende todo o estado do Rio Grande do Sul, o telefone para contato está aí, 51, o código de área 999-6262-27 é o contato do SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Olha, estamos em época de declaração de imposto de renda, né? Então, não deixe para a última hora, foi prorrogado aí, hoje, sexta-feira, agora segunda-feira, já é dia 1º, né? Mas não deixe para a última hora aquela correria. Está aí o pessoal da Village Serviços Contábeis, está aí o telefone, agite, faça o contato para, com antecedência toda, deixar tudo ok em relação à sua declaração de imposto de renda. Vamos para a mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, e aí sim, falando, né, do sofrimento de ontem, das dificuldades de ontem, da dupla Grenal, para chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Voltamos logo. Universitário já começa a vida ganhando. Abra sua conta de forma 100% digital no Banrisul. Você pode ganhar até R$60 de cashback e muitas vantagens. Olha só! Vem que sua conta universitária Banrisul tá on! Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras.
Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa sexta-feira com Ayrton Fraga, com José Averini Neto e Diego Luz. Nosso Dois Toques para Baidol, lá você tem tudo na linha automotiva. Batidinho do seu carro, né? Qualquer. Você tem aí um martelinho de ouro, o Euclides da Cunha 309, está aí o telefone para você ligar e agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado. Para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas, né? Mais de 40 anos e é diário, tem tempo durante a semana, pode ser amanhã, domingo, feriado na segunda-feira, como ficar melhor para você. Está aí o endereço, telefone Avenida Eli Lopes, um ponto tradicional aqui em Porto Alegre. Tudo que você precisa em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Está aí o telefone e também o endereço da Ferragem Lampião. O slogan diz tudo, não onde em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa e tudo que você imagina. Nossos Dois Toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banrisul, aquele banco que está todos os segmentos aí da nossa vida, né? Como agora a conta universitária. Vem para o Banrisul que sua conta universitária está on. Acesse banrisul.com.br/conta universitária e conheça todas as vantagens que o Banrisul nos oferece. Falar em vantagem, você tem aí a Clique Impresso, aqueles quadros personalizados, aquela promoção permanente aí, os cartões de visita 100 por apenas R$19, bem pertinho de você, hein? Né? E é só você
Pede e recebe em casa, cliqueimpresso.com.br. Bom, e o sofrimento de ontem da dupla, hein? Vamos, já que a gente falou desse episódio do Renato, aí, do Adriel, né? Não, vamos na sequência, porque o sofrimento foi dos dois, né? Olha, o Renato, inclusive, ontem na coletiva, depois a gente vai ver uma parte da coletiva, exatamente não gostando nada da atitude do Grêmio. Parecia que o Grêmio entrou jogando já classificado. E tudo indicava que sim, né? Eu não sei se isso vai muito jogador. O Grêmio tinha uma 2-0, uma vantagem lá adquirida no jogo de ida. A gente pode, quando a gente analisa, a gente pode ver, olha aí, ó, né? Aí houve esse contra-ataque, inclusive, foi o primeiro gol aí do ABC, isso no primeiro tempo, e depois, olha, teve um sufoco que o Grêmio passou trabalho, hein? Mas o problema todo, até a gente estava comentando antes aqui, o Grêmio tem um bom time principal, mas não tem peça de reposição. Quem é que estava em campo ontem como volante? Darlan. Quem é que entrou depois? Lucas Silva. Aí o Bitelo, na posição que ele mais rende, ele estava deslocado para volante ontem de novo. A indignação do Renato lá. O Zinho, me perdoem, né? Mas o Zinho, pelo que mostrou até agora, não tem bola para jogar no Grêmio. Pois é, o Grêmio... O Zinho é um Vico, lembram? Vai estourar, hein? Lembram do Vico? Aham, Não jogou nada, né? O Zinho é um Vico. Então, meio complicado mas situação. Mesmo assim, né, não justificava essa má atuação do Grêmio contra um time que era praticamente o time reserva do ABC. O ABC veio só para cumprir tabela, mas, né, Cadu, Diego? Quando eu estava no estádio ontem, quando tu olha o macro, a disposição, estava comentando com o Ayrton antes, aqui tinha um buraco no meio, cara. Tinha os 4 jogadores ofensivos na frente, os 4 defensores atrás e os 2 volantes perdidos, cara. Tinha um buraco no meio de campo, que era onde o ABC estava posicionado. Olha aqui, o pessoal ainda comentando aqui, muitos falando. E o Luizito, Cadu, há quantas andas, quantos jogos não faz gol? Pois é, mas vamos... Mas o problema é o seguinte, né? Se a bola não chega nele, até estava comentando com o Ayrton antes aqui, ele tem que sair para ir buscar a bola. Mesmo assim, ele acaba atraindo marcação e ele acaba fazendo as jogadas. E ele sabe fazer muito bem isso aí. Ele sabe fazer isso. Não, o Luizito é um jogador dedicado, um jogador altamente profissional. Ele procura espaço à tabela. Agora está tendo um grande problema no Grêmio. Eu quero que vocês analisem isso aí. As jogadas do Grêmio, Diego, elas são... como é que o Grêmio joga? Como é que o Renato gosta de jogar? É posse de bola, é toque de bola, é posse de bola. Ou seja, o Grêmio não joga pelos flancos, o Grêmio só joga pelo meio. Tem jogado, e isso aí para marcar um time que só joga pelo meio é uma barbada, né? É fácil de marcar. O Grêmio não tem essas alternativas. Era o Ferreirinha, o jogador que está aí, está machucado, está fora, né? Ontem o Diogo Barbosa, mais uma partida lamentável, né? O João Pedro até depois saiu, mas o Grêmio não tem, o Grêmio tem as jogadas pelo meio. Tem a falta dos titulares? Tem a falta. Bom, onde estava o Cristaldo em campo? Também, né, deixou a desejar. Aí o Luizito procura esses espaços, mas para um jogador para mais de 2,5 milhões, como ele recebe, olha, tudo bem que ele é um jogador dedicado, ele procura os espaços, mas ele tem perdido gols imperdíveis, Diego. Tá perdendo gols. Não é um centroavante comum, né? Isso aí exige do jogador. É por isso que alguns não é crítica ao Luizito, mas aí olha só, né? Aí é a coisa do futebol, a bola na trave, no final, imagina, o futebol não tem o C, né? Futebol não tem o C, mas imagina se esse gol tivesse acontecido, aí depois, né? Aí foi o jogada do gol. Soares. O Galdino. O Galdino, e aí o toque foi do Luizito, né? Ele olhou. Ele estava morto já. Não, ele acabou a partida extenuado, né? Esse é um problema, porque é a questão... Olha ali, ó. Olha lá. A questão do grupo, né? O Grêmio tem um jogo fora de casa agora, um jogo que o Grêmio... Olha, eu acho que o Luizito não vai para Cuiabá, hein? Pela maneira como ele terminou o jogo. Pois é, mas é que era para ser poupado no jogo de ontem, né? Aí ele pediu para jogar, inclusive foi para o jogo, né? Falta peça de reposição. Porque tu vê, sem o Luizito, o Grêmio fica com um ataque praticamente zero. Eu vejo assim. Não tem quem é o jogador que possa dizer que substitui o Luizito à altura?
Não, é o Diego Souza, um jogador que não tem mais condições. Claro. Um jogador que tá metido, né? E esse menino que o Grêmio foi buscar, o Henrique, o André Henrique. O André Henrique o Grêmio foi buscar, que é um jovem, né? Que é um menino também, né? Não, mas eu acho que quanto à falta de reposição, acho que o Grêmio tá bem ciente disso. Né? Não, o presidente já foi bem claro, já ciente disse que a questão financeira, não é nem bateu no teto, como ele disse, chegou no fundo do poço, a questão financeira em termos de contratações, que é a possibilidade agora na janela da metade do ano, para que o Grêmio tenha consciência de que realmente precisa de reforço, é a questão do grupo, e não disputa competições, principalmente o Campeonato Brasileiro, sem grupo. Mas vamos o que o Renato, né, falou após esse empate e a classificação de ontem. Hoje foi a pior atuação da equipe do Grêmio sob o meu comando. Já falei bastante coisa no intervalo do jogo. Hoje a gente não fez nada certo. Damos muito espaço ao adversário. Marcamos longe. O adversário foi crescendo, achou o gol. Eu havia dito para ele durante a semana toda, hoje mesmo na pré-eleição, que o jogo era perigoso. Poderia se tornar fácil se a gente entrasse em campo determinados mas meio que alguns jogadores sentaram, digamos assim, no placar de 2-0, achando que não poderia acontecer, e aconteceu. Aconteceu o que a gente não queria, por méritos do adversário e por falta de concentração nossa. Hoje deu tudo errado. Deu tudo errado porque realmente a gente deixou de fazer as coisas. E deixamos de fazer as coisas, deu no que deu. Sofremos num jogo que não poderíamos sofrer de maneira alguma, até porque o adversário não estava completo. Nós tínhamos essa vantagem de 2-0 e poderíamos ter liquidado no primeiro tempo se nós entrássemos determinados. Não entramos. E o adversário viu. E gostou do jogo. Então ia ser uma vergonha muito grande hoje a gente sair. Pois é, e o Renato sempre é de defender o grupo, né? Ele não é muito comum as coletivas dele cobrando assim publicamente do grupo, e como ele disse na coletiva, já tinha cobrado isso dentro do vestiário. Agora isso aí também, eu acho que é da cabeça do jogador. O Grêmio, 2-0 lá, é tipo jogo jogado. Mostra que um Renato não tem mais esse time de Série A, Série B, Série C, né? Mas o jogador relaxa, né? O jogador relaxa. Não adianta. Isso aí muito depende do grupo e das lideranças que tem dentro do grupo, né? Eu acho que a gente, principalmente o meu estilo de coisa, eu nunca entrei assim desmotivado. Mas a motivação apesar que nós tínhamos uma diferença hoje, a gente aquecia dentro do vestiário. A gente já entrava com uma outra, não entrava hoje que entra, vai lá para dentro e tem o espaço. A gente já entrava incendiando, entendeu? Então, eu acho que esse estilo de aquecimento hoje lá no gramado, hoje, deixa os caras meio que frios, já estão ali, não quer acostumar, sabe que a pegada vai ser grande. Ali no vestiário está no vestiário antigamente estava o presidente, o vice-presidente, os reservas, até parente ficava ali para incentivar para o cara entrar mordido. Mas esse negócio aí de nhaque, eu acho que isso aí depende muito dos caras, velho. Bom, sofrimento de um lado, sofrimento do outro, né? Agora, não sei quem é que sofreu mais, ou sofreu menos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, né? Olha, o Internacional também é com a vantagem, e aí a gente está acompanhando já o que foi, olha, o Internacional correu o risco também, levou o jogo para as penalidades máximas, né? Perdia por 1-0, empatou, o Inter voltou a mostrar também problemas, inclusive na época, na situação, criou situações de gol, teve situações, né? Mas eu não sei, parece que estão chamando o Inter meio de Robin Hood, o Ayrton, né? Cresce contra os grandes e contra os pequenos não consegue fazer aquilo que faz contra os times grandes. E se esperava que depois até da vitória diante do Flamengo, que o Inter teria virado a chave, voltou a ser aquele Inter, né, do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas ontem, mais uma vez, deixou a desejar. O Inter não decide, não tem poder de decisão e se impor. Até cria situações, mas acaba não decidindo. E foi o que aconteceu ontem. Eu acho que o Inter, eu vou falar na parte técnica, né, que tem acontecido principalmente no Nacional. Sabendo do resultado positivo que teve aqui no primeiro jogo, indo lá e sabendo as dificuldades.
Vamos lá. Um chute fora da área, um chute forte. Foi falha do goleiro? Uma falha do goleiro, não tenha dúvida, né? Ele depois salvou o Inter nos pênaltis, mas não tenha dúvida que, na minha opinião, falhou nos 2 gols. Hein? Olha, é como se chamava antigamente, era o famoso lagartão, né? Aí o pênalti, eu não teria marcado esse pênalti, hein? Eu não teria marcado esse pênalti. Eu não teria marcado esse pênalti. O Inter chegou ao empate, né? Alan Patrick, olha só. E aí o Inter teve uma certa tranquilidade com esse pênalti, com esse gol marcado, mas sofreu um gol lá, quase no final. Cadu, eu não quero tirar também o mérito do outro time, né? Mas o goleiro deles pegou bem, mas eu estou falando do nosso problema de definir, de matar o jogo de uma vez. É, né, isso cara? que eu digo. Isso aí não pode. O Inter, eu fui em decisões, fui contra o Atlético Paranaense, foi a decisão da Copa do Brasil aqui, deixaram para os últimos 10 minutos, contra o Corinthians, deixaram para os últimos 10 minutos para atacar aqui. Eu acho que o Inter tem que mudar esse estilo. Só aproveitando ali, mais uma... Claro que a jogada foi o erro do Igor, né? O Igor Gomes, que até vinha jogando muito bem, aí num passe errado, né? E o CSA acabou se aproveitando. Jogo, né? Eu vinha com o Cadu no caminho. Vamos lá só para acompanhar os pênaltis aí. Aí foi, o Maurício foi, só um pouquinho, televisão são as imagens aí. Ou seja, a gente tem que aproveitar as imagens do Avelino. Né? E aí, foram 16 penalidades máximas, né? 16 penalidades máximas. Maurício errou primeiro, aí errou primeiro e depois, né? Aí também o goleiro colorado acabou se salvando porque defendeu esses 2 pênaltis. Senão, não também... pega forca, né? Com caía. certeza. Então, mas não dá para correr mais esses riscos, Cadu. Eu sei que futebol é risco, ninguém pode prevenir nada. Mas, tu tá com o resultado em cima, joga com intensidade, aperta os caras. Tu tem mais condição técnica do que os caras, então tem que jogar assim. Agora, se tu dá margem para isso, se tu vai lá e ceder e sentar em cima do resultado, que o Inter fez o gol, empatou, não podia ter corrido esse risco de ir para os pênaltis, né, Cadu? É falta, sabe do que isso aí? É falta de administração do próprio treinador, cara. Hoje eu vi um caminho, o Cadu me deu uma carona até aqui, nós vinhamos conversando. Todos os times hoje, de modo geral, estão assim, nenhum está bem, com exceção de 2 ou 3. O que acontece? Está ganhando de 1-0, faltando 15, 20 minutos para terminar o jogo, administra melhor a defesa, para sair dali garantido, para não ficar dependendo dos pênaltis. Isso aí eu te falo, mas isso aí tem que vir... Mas aí o futebol é feito de... Não, porque o treinador não entra mais. Se ele pudesse entrar e mudasse alguma coisa, tanto o Renato Mano entraria lá e mudaria. Mas que ali quem tem que ter atitude, só estamos perdendo no meio, não estamos chegando na frente, é os próprios jogadores que estão ali dentro do campo. Né? Eles têm que tomar essa atitude. Aí a comemoração colorada. Mas, porra... Pois é. Eu vi torcedor hoje do Inter, tinha que mandar os caras virem de ônibus. Eu não estou falando, querendo cornetear tudo assim, mas é fogo, cara. A torcida... Não aguenta mais esse sofrimento. E o peso da balança faz assim. Já vem há anos, já. Só não está mais pesado para o lado tá mais pesado pro lado do Inter, que foi nos pênaltis, do que no Grêmio, porque o Grêmio empatou o jogo. O Grêmio não perdeu. O Inter perdeu o jogo. Claro, perdeu o jogo. Isso é perder o jogo. Perdeu a invencibilidade, perdeu o Mas jogo. o que mostra o futebol? O Kehler, se não tivesse assistido a defesa naqueles 2 pênaltis, estava condenado. Era o vilão. Aí ele acabou sendo o herói. Já estava eliminado da Copa do Brasil. Estourando nele numa parte técnica que não poderia, né? Que vai estourar tudo nele e não estão vendo a deficiência que é a nossa parte técnica deixando os caras crescer em cima da gente e a gente não está tomando atitude. Vai estourar em quem? No goleiro ou no treinador? Ia ser mais uma competição que o Internacional sairia fora. O Inter, desde 2017, que não ganhava uma decisão por pênaltis. As últimas 5 o Inter tinha perdido. Perdeu. Bom, o Mano disse que com o Mano, até na coletiva ele disse ontem, que com ele foram 3. E foi a primeira que ele ganhou. Vamos ver o que o Mano falou após a classificação e a decisão nos pênaltis e a passagem para as oitavas de final. A parte final sempre é a mais importante, né? Eu sempre defendo e quero dizer para vocês que tenho uma experiência larga nisso. Nesses momentos a gente tem que ter uma boa dose de humildade para entender o que se passou, né? Eu achei que a equipe jogou bem, achei que ela criou oportunidades suficientes realmente para vencer a partida. Acho que ninguém pode dizer que ela não fez isso e só não fez porque não fez os gols.
né? Tivemos, acho que a primeira oportunidade com menos de 30 segundos, a primeira bola do jogo, que Alain deixou escapar um pouquinho no domínio e aí não conseguiu concluir. Depois Alemão, cara a cara, deu uma cavadinha, a bola saiu, né? Depois tivemos Alain, cara a cara, que a bola tirou o zagueiro embaixo dos paus. Depois Pena, com uma defesa espetacular do goleiro. Depois Maurício, depois, né? Então fomos criando o suficiente para vencer. E talvez essa seja a última página dessa diminuição, dessa pressão, que às vezes atrapalha um pouquinho, porque é lógico que na cabeça dos jogadores e até do torcedor o filme volta, né? Então tinha que virar essa página como a gente virou hoje. E eu tenho certeza absoluta que esse acontecimento daqui vai ajudar muito a gente passar por outras situações como essa com mais facilidade. Passa pela cabeça mesmo, como ele disse ali, o jogador? Ninguém aí vem. Essa aí tu vem de 5. Jogo, né? Pois é, eu. Não, ele tá falando ali, passar de. Cara, ninguém quer passar assim, ninguém quer esperar, vamos virar a chave. Sabe, já perdemos, fomos eliminados 5 vezes, né, Cadu? Por pênaltis, né? O torcedor do Inter não quer ser mais, e está sabendo, pelo retrospecto que estava, vamos para os pênaltis, vão sair de novo. Não dá para arriscar nessa loteria, tem que ganhar lá dentro de campo. Se um empate servia, vamos jogar pelo empate, então, entendeu? Não dá essa aí de desculpa, porque ganhou. Mas o Inter tem que se impor mais, com todo respeito, né? Eu acho que o futebol não tem mais isso, camisa não ganha mais jogo, folha de pagamento não ganha mais jogo. Mas não tem mais qualidade, tu tinha que se impor, e com uma vantagem. O CSA está na Série B ou na Série C? É B. É B ou C? O CSA? O ABC que está na C. O ABC está na... O ABC está na B. O CSA está na B. O ABC... É muita letrinha, né? É muita letrinha. Pois é, mas o Inter criou, evidente. E não foi só no jogo de ontem. O Grêmio tem feito isso aí também, cria, e afinal... Bom, mas aí é falta de competência também, né? Se tu não conclui... porque o goleiro defendeu, porque a bola bateu na trave. Tivemos 3 ou 4 oportunidades, claro, de gol, mas não dá para deixar... Passou aquilo ali, aí a gente quase foi eliminado no final, que o Moledo tirou o gol, ia sair o terceiro gol dos caras, nós íamos vir embora de ônibus. Não sei que não é o si, mas não pode esperar o fulano... Nós temos que fazer, nós temos uma obrigação de fazer. Maurício foi o herói naquele jogo contra o Flamengo. Tu imagina... Se o Kehler ontem não tivesse defendido aquelas bolas, quem é que seria o vilão ontem? Atenção, velho, acabei de dizer. Não, de vilão ele passou herói. Foi assim. Está falando do Maurício. Do Maurício? O Maurício que fez sim, errou o pênalti. Metia travessa, né? Não espera molhar o bico, jornalista que não presta espera atenção. molhar o bico, né? Não espera molhar. Bom, mas aí agora, classificados, nós teremos uma semana que vem. Olha, e agora... São 16, 16, né? só Ou seja, 15 são de Série A. Isso não existia há mais de 24 anos. 15 são de Série A e apenas um Sport que é de Série B. Então não vai ter uma moleza. Não vai ter uma... Se já não teve moleza, né? Com os teoricamente inferiores, agora é tudo clássico. E reza para decidir em casa, né, Cadu? Tem tudo isso. Bom, aí agora é sorteio, né? Aí vamos ver o que dá. Bom, mas a dupla Grenal tem jogos aí. O Grêmio joga... teve uma derrota na semana passada, né, pelo Cruzeiro. O campeonato e os jogadores, evidentemente, foram poupados. O Grêmio terá também, novamente, não terá o seu time completo. E o Inter também. O Mano disse ontem, já foi bem claro que certamente o time será outro, porque não tem como tu... E tem o desgaste, não é só um desgaste físico, né? Tem o desgaste emocional, isso aí conta muito. Sim, e os dois tiveram um desgaste emocional. Tanto o Grêmio quanto o Inter. Cobranças e tudo, os caras estão vendo, vai jogar lá longe, mas foi nos pênaltis a cobrança vai ser dobrada, principalmente da torcida do Inter. A torcida do Inter vai chegar ali e vai cobrar um desempenho melhor. E esse Goiás tocou 3, hein, no Corinthians, na rodada passada, final de semana passado. E o Grêmio vai a Cuiabá, um jogo também, né, o Diego, que vem do... Ontem foi o que aconteceu ontem, né? Aquele sofrimento. Vem de uma derrota contra o Cruzeiro fora de casa. Mais um jogo fora de casa. Eu acho que as 2 partidas do Grêmio no Campeonato Brasileiro, tanto contra o Santos como o Cruzeiro, a gente pegou os times teoricamente mais fracos até agora, né? É verdade. E a gente sofreu. Sofreu para ganhar do Santos, né? E aquele jogo contra o Cruzeiro foi um Deus que nos acuda também. E vamos lá, o Cruzeiro, com todo respeito ao Cruzeiro, né? Um time que estava
3 anos numa Série B, né? Então, para mim é um jogo preocupante, porque o Cuiabá também é do mesmo nível do Cruzeiro, em tese ali, e eu acho que vai ser um jogo difícil para o Grêmio, ainda mais a maneira como o Grêmio está sendo montado pelos desfalques, né? Vai exigir bastante, Vai são exigir jogos bastante. complicados. E o Inter mesmo jogando em casa não significa... Porque, principalmente, Grêmio e Inter podiam ter facilitado mais, né? Ter jogado com mais folga, com tudo, tiveram que correr atrás no final, um para empatar e outro... maior, né? Um desgaste maior que não devia acontecer, né, Cadu? E o Grêmio sempre se disse, né? Claro, o Campeonato Gaúcho, o Grêmio teve todos os méritos do Campeonato Gaúcho, foi melhor do início ao fim, mas que a exigência no Campeonato Brasileiro passaria a ser outra, né, Gil? O que está acontecendo, foi a tua colocação. Venceu, né, o Santos, embora a falta de alguns titulares lesionados. O Renato tem uma letrinha ontem também no departamento médico, né? Disse assim, não, tem que ver isso aí, né? Que já não foi a primeira vez, que isso aí é histórico no Grêmio também. Sim, a questão agora foi mais um departamento médico, até que eu não sei qual é o nível de lesão, que é o João Pedro, que saiu ontem. Né? Pois é, mais uma, né? Mais uma lesão. Bom, vamos ver como é que o Grêmio, o Renato consegue montar também esse seu time. Mas a exigência passa a ser maior, né? E não tenha dúvidas que se não vier com resultado positivo, a cobrança vai aumentar ainda mais. Exatamente, até porque tu tem que começar a somar mais pontos, né? Eu acho que esse que é o que assusta, né? É 2 rodadas, beleza, perdeu uma, ganhou a outra, tu tem 3 pontos, tá ali numa posição intermediária da tabela, mas se perde pro Cuiabá, a outra partida é contra o Bragantino. E aí na 5ª rodada é contra o Palmeiras. Não vai ser contra o Palmeiras que a gente vai recuperar 3 pontos, né? Eu até que até pode, mas... Aqui a gente falou, eu não vejo assim, tira o Palmeiras, que também tem seus problemas, o Flamengo, que né, mudou de treinador, tem um grupo, pode daqui a um pouco ter um outro caminho. O Fluminense, que era mais ou menos o mesmo time, tinha um aumento, agora está num bom momento, que hoje que é melhor futebol é o Flamengo, o Fluminense. Mas por que o Grêmio Internacional não pode? E os demais? Corinthians, São Paulo, Atlético. Por que não pode crescer na competição? Por que Grêmio Internacional não pode crescer na competição? Nós conversamos isso no carro. Agora, eu sou da filosofia de que nós não temos que se preocupar com os outros times, Cadu. Não, mas o Internacional e o Grêmio... É que eu quero mostrar o nível do futebol brasileiro. Eu sei. Esse é o nível do futebol brasileiro. Eu também acho, eu concordo contigo. Só que nós não podemos se preocupar com o nível de futebol dos outros. Nós temos que se preocupar com o nosso. E temos que procurar alternativa de buscar jogadores com qualidade para ter times bons para ganhar essas competições. Tá certo. Falar em ganhar, revista Gol, trazendo aí, né? Edição especial. Edição especial. Histórica e memorável. Olha aí que do maravilha. Grêmio hexacampeão. El Gaúcho, Luizito, né? Traz aqui o Grêmio Futebol 7, vai um grande abraço lá. O Fernando Matos. Fernando Matos, né? Que faz um grande trabalho, né? Exatamente. Futebol 7 aí. E a sede dos jogos deles são em Gramado, viu? Olha aí, trazendo aí todo, olha aí, ó. A sintonia, vem o pôster. Ficha técnica, tem um pôster do campeão e do vice-campeão, ó. Do campeão e do vice-campeão. Para adquirir? Exato. Como se adquire? Nas bancas de jornais e revistas. Não tem o pôster do Inter aí, não? Era expectativa. Tá difícil. Olha aqui, falar e cortar, deixa eu aproveitar também esse tempo que eu quero mandar um abraço lá. Dei um corte lá, olha aí, ó. Com tesoura de ouro, né? Lá no Espaço de Beleza, Jorge Costa, o Tesoura de Ouro e toda a sua equipe. Vai um abraço aí, né, para Natália, para Ilza, para Maila, né? Aquele atendimento VIP lá no Espaço de Beleza, Jorge Costa. Aí o telefone, vai lá. Olha aí, ó, o telefone, 51, código de área, 98 518 8878. Repetindo, 51, código de área, né? 98 518 8878, lá no Espaço de Beleza, Jorge Costa, o Tesoura de Ouro. Para encerrar, tem aí uma previsão, palpite para os 2 jogos aí? Principalmente do Inter, que eu espero que melhore principalmente o desempenho dos jogadores e tudo, e que consiga um bom resultado, porque o campeonato é longo, cada partida vai exigir aí um rendimento muito melhor, muito mais forte. Vamos pegar Goiás, pegar um monte de time aí. Palpite, então. Inter 2-0. E o Grêmio?
Grêmio 1-1, 1-0, Cuiabá tá bom. Qualquer coisa. Eu não vou falar, tem que... Palpite, vamos lá. Eu acho que o Internacional ganha aqui de 2-0 e o Grêmio ganha de 1-0 lá. A última vez que eu vim aqui foi antes da primeira rodada, eu falei que o Inter empatava com o Fortaleza, empatou, é verdade. Falei que o Grêmio ganhava do Santos, só errei o placar. Falei 2-0 e foi 1-0. Então o Inter vai perder para o Goiás de 2-1, para manter a sina, e o Grêmio vai empatar com o Cuiabá 1-1. Tá certo. Eu, na semana passada, eu também acertei 50%. Eu dei dei o Grêmio 1-0, né? E só para o Grêmio. E aí foi o Cruzeiro. E o resultado do Inter eu acertei. Então, vamos lá. Eu não vou ficar no muro também. O Inter 3-1, né? 3-1 aqui no Bela. E os dois jogos 18h30, né? Os dois jogos 18h30. Os dois jogos 18h30. O Grêmio e o Grêmio 1-0 para o Grêmio lá em Cuiabá. Vamos ver que essa dupla, né, vocês estão otimistas, 100% de aproveitamento aí nessa terceira rodada já do Campeonato Brasileiro. Bom, como sempre, saímos daqui, vamos para onde? Restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo aquelas promoções que você tem sempre, né? Lá no Barranquinho, de terça a domingo. Hoje, sexta-feira, está aí na tela para você. E você não fica privado, né? Tem delivery, takeaway, teleentrega, né? Você curte aonde você quiser as delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre que estou lá, ou mesmo em qualquer lugar, eu não deixo de saborear o meu suco da uva lã, que é o verdadeiro sabor da fruta. E vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda Avenida da Ceará 370. Facilidades do Jefferson Fusternal são permanentes para você sair de lá de carro novo. Tem zero, seminovo, tem o Niro, novo carro da Kia. Passe lá para conhecer. Agora, os adeptos duas rotas, aí o Jefferson facilita, é na Suzuki São Motos. Moto para passeio, moto para trabalho, 2 endereços também. Na Avenida Ipiranga ao lado da Kia São Motos e na Avenida Ceará ao lado da Kia São Motos. Valeu, Ayrton, obrigado. Avelino, valeu. Diego, valeu. Obrigado a você, valeu a você também pela audiência e pela companhia. Continue aqui com a programação da Rede Sul de Televisão. A todos vocês, um bom final de noite e um feriadão que vem pela frente, né? Segunda-feira, mas nós estaremos aqui no nosso Dois Toques repercutindo aí os jogos da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Então, a todos vocês, um extraordinário feriadão. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.